Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14. E como sempre, destacamos para vocês as informações de Bento Gonçalves e aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta sexta-feira, hoje 2 de julho, você confere: no Dia do Bombeiro, Corporação de Bento lembra a data com alvorada festiva. Campanha do Agasalho já contabiliza a doação de mais de 35 mil itens para a população carente de Bento Gonçalves. Junho encerra como segundo mês com mais mortes causadas pela Covid-19. É destaque também na edição de hoje. Neste sábado, drive-thru da vacinação imuniza pessoas com 44 e 45 anos. Destaques do Jornal TV Com, que você confere agora. E a gente abre esta edição dando os parabéns aos bombeiros de Bento Gonçalves. Afinal, hoje é o Dia do Bombeiro. A data foi comemorada de forma especial pela 3ª Companhia Especial do Corpo de Bombeiros, com a realização de uma alvorada festiva a partir das 7 da manhã. Nesta sexta-feira, as sirenes das viaturas foram acionadas logo nas primeiras horas do dia e os profissionais que estavam entrando ou saindo de serviço foram recepcionados com um café da manhã especial. Dentro de 2 semanas ocorre o processo eleitoral para a escolha de suplente no Conselho Tutelar de Bento Gonçalves. Os 4 candidatos que participam do pleito já estão autorizados pela Comissão Eleitoral para pedir o seu voto. A busca segue até a sexta-feira, dia 16 de julho, e a votação ocorre no domingo, 18 de julho, das 8 da manhã às 5 da tarde, não sendo obrigatória aos eleitores. O futuro suplente poderá assumir o cargo diante da vacância de algum dos atuais conselheiros. Participam do certame os candidatos Ana Lu Meneghetti, com o número 1, Angélica Lacerda, número 7, Rita Nunes, número 22 e Sandro Soares, número 55. A eleição será feita através de cédulas, nas quais constarão o número e o nome dos candidatos. Os locais de votação com as respectivas sessões serão publicadas em breve em edital próprio do Conselho Tutelar. O tema da campanha do agasalho de Bento Gonçalves, que diz "Compartilhe calor", nunca esteve tanto em evidência como nos últimos dias, quando as temperaturas ficaram muito baixas. Diante disso, cabe ressaltar que a comunidade pode continuar fazendo a sua parte, realizando a doação dos mais diferentes itens utilizados na estação mais fria do ano. Desde o início da campanha, 35 mil peças de roupas já foram entregues para famílias carentes, além de outros 2 mil pares de calçados. No total, foram arrecadados 50 mil peças. A edição deste ano, além dos pontos de arrecadação, conta com as doações que acontecem durante o drive-thru da vacinação na Funda Parque. As doações já foram entregues para famílias cadastradas na assistência social, junto às igrejas, no Lar da Caridade, na Ação Social São Roque e em 10 diferentes bairros da cidade, entre eles Vila Nova, Eucaliptos, Municipal, Nossa Senhora da Saúde e Aparecida. Além de poder entregar os donativos no drive-thru da vacinação na Funda Parque, as pessoas podem deixar a sua contribuição diretamente na Prefeitura de Bento Gonçalves, nas secretarias municipais, nas agências Centro do Banco do Brasil e do Banrisul, nas paróquias de Santo Antônio, São Roque, Cristo Rei, na Câmara de Vereadores, nas escolas Aparecida, Medianeira, Cenecista e nas subprefeituras do interior, em São Pedro, Tuiuti, Faria Lemos e Vale dos Vinhedos. Os organizadores da Wine South America, uma das principais feiras de vinho da América Latina, decidiram adiar a 3ª edição do evento, que aconteceria no mês de setembro deste ano, aqui em Bento Gonçalves. Com isso, a feira foi remarcada para acontecer entre os dias 21 e 23 de setembro do próximo ano.
A decisão pelo adiamento se deve à reavaliação do cenário atual da pandemia da Covid-19, levando em conta a incerteza se a população adulta estará vacinada com as 2 doses até o mês de setembro, época em que aconteceria a feira. Mesmo assim, a organização da Wine South America está preparando atrações diferenciadas para seus parceiros e amantes do vinho. O Wine Connection, o Wine Summit e o Circuito do Vinho são projetos já garantidos que fortalecem o setor vitivinícola do Brasil e promovem o consumo do vinho de uma maneira ainda mais ampla, segundo os organizadores. Desde ontem, dia 1º, a Secretaria Municipal da Segurança tem novo titular. Quem assume a missão de orientar e coordenar as ações de segurança no âmbito do município é o ex-tenente da Brigada Militar, Luiz Ricardo Pinheiro Chagas. Ele assumiu o cargo em substituição ao também ex-colega de farda, Clóvis Lavarda, que solicitou seu desligamento por motivos pessoais. Por mais de 27 anos, ele atuou na Brigada Militar e agora pretende utilizar os seus conhecimentos em prol do município. O novo secretário, enquanto policial militar, atuou em diferentes regiões do estado, tendo focado a sua carreira nas operações especiais. Em 2018, retornou para Bento Gonçalves, onde atuou por 10 anos, passando a exercer o comando do POI, junto ao 3º BPAT. E agora no Jornal TV Com, vamos diretamente a Brasília. Vamos conferir os bastidores da Câmara dos Deputados com o comentário do deputado Ubiratã Sanderson. Olá, meus amigos, aqui deputado federal Sanderson. Hoje encerrando mais uma semana de trabalho aqui em Brasília. É preciso destacar, não há como não falar, da CPI da Covid, das ações realizadas por uma CPI notadamente voltada à busca de dividendos políticos. Eu tenho toda a tranquilidade de dizer que tudo o que essa CPI está fazendo é não investigar, ao contrário, está atrapalhando ações que poderiam ali na frente serem muito bem realizadas pela Polícia Federal, pelos órgãos de controle, e a CPI tem feito um desserviço, atrapalhando inclusive ações futuras. Porque vejam, quando a CPI houve um deputado federal aqui do DF, chamado Luiz Miranda, alguém que tem muita proximidade com o mundo do estelionato. Esse deputado aqui no Brasil aplicou alguns golpes, fugiu para os Estados Unidos, lá também aplicou alguns golpes e veio para o Brasil já eleito como deputado federal. Esse sujeito é aquele que tem procurado imputar crimes ao presidente Bolsonaro. Isso é algo absurdo. O depoimento prestado por esse deputado federal aqui do Distrito Federal é um verdadeiro queijo suíço. Ele se contradiz 4 ou 5 vezes dentro do seu próprio depoimento. E agora, ultimamente, um cabo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais se apresentando aí como um interlocutor de um laboratório ou um intermediário de uma farmacêutica. Então, chama atenção o fato da CPI dar tanta importância para depoimentos de 2 pessoas que não trazem nada de provas materiais, ao contrário, são narrativas. Até agora os 2, tanto o Luiz Miranda como esse cabo da Polícia Militar lá de Minas Gerais, não trouxeram nada de relevante para a investigação. Então estamos muito atentos para essas ações todas que estão sendo investigadas pela CPI da Covid. Aliás, já falamos sobre isso, tanto o presidente da CPI, o senador lá do estado do Amazonas, como o relator, que é aquele que conduz a investigação. O relator é um senador do estado do Alagoas. Ambos são envolvidos ou estão envolvidos em esquemas de corrupção, algo que por si só eiva de vícios as ações da CPI, que na minha observação não tem feito nada de bom para a sociedade brasileira. Chamo também a atenção para a próxima sexta-feira, a visita do presidente Jair Bolsonaro. Eu estarei presente a Bento Gonçalves. O presidente da República irá a Caxias do Sul, visitará Bento Gonçalves e depois seguindo para Porto Alegre, onde no sábado pela manhã participará de um passeio de moto organizado por motociclistas de forma espontânea, voluntária,
por motociclistas de Porto Alegre. Eu convido a todos que puderem a estarem lá para prestigiarem esse importante evento. Um abraço a todos e um ótimo final de semana. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. O sol voltou a predominar em todo o estado desde a quinta-feira e seguiu aparecendo em todas as regiões ao longo da sexta-feira. Para o fim de semana, não há previsão de chuvas e o amanhecer continuará bastante gelado na maioria das regiões. Neste sábado, o ar frio de origem polar já vai estar se afastando por alto mar, mas ainda exerce influência sobre parte da região sul do país. Por isso, o dia ainda começa frio na região e com alta chance de geada, especialmente entre as serras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nesses locais, as mínimas ficam inferiores a 5 graus. Nas demais áreas da região, o dia também começa com bastante frio e com névoa e nevoeiro em alguns locais, mas que logo se dissipam e dão lugar
lugar ao sol forte. Não há previsão de chuva em toda a região e a umidade do ar pode ficar baixa. Em Porto Alegre, o dia começa com 8, máxima de 18 graus, e em Florianópolis, mínima de 10, com máxima prevista de 20 graus. Para o fim de semana, o clima-tempo indica para Bento Gonçalves, tanto no sábado quanto no domingo, a presença do sol e o aumento das nuvens na parte da tarde, porém sem chuvas. As temperaturas devem variar no sábado e no domingo no mesmo patamar, entre a mínima de 5 e a máxima chegando aos 19 graus. E agora no Jornal TV Com, o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Hoje é sexta-feira e, como tenho feito em muitas delas, para fugir um pouco do assunto tão pesado como vem sendo no dia a dia, o enfoque dos problemas e dos mandos e desmandos que tem acontecido na nossa cidade, vou fazer a indicação de uma leitura. Mas não é qualquer leitura. Essa é de destaque, mais do que todas as outras. Por quê? Porque é de um livro escrito por uma pessoa que veio de fora com a sua família para morar em Bento e aqui tem seu negócio. Mas para além do seu negócio, quis colocar o seu talento literário e todo o seu conhecimento de filosofia e psicologia numa obra para nos fazer refletir. Me refiro ao livro do Marcelo Rebelato, O Homem e o Santo. Uma obra de fôlego, reflexiva, em que ali são colocados personagens que têm um certo conflito. Um conflito existencial e o personagem principal, um grande dilema de consciência. Depois de fazer uma coisa errada, no caso, talvez a pior de todas, ele para refletir sobre a sua vida e os seus próximos passos. O livro questiona as circunstâncias da vida, dos nossos pensamentos mais íntimos, o que pode nos conduzir a ter uma atitude ou outra. O que afinal nos faz, eventualmente, tentar nos redimir dos nossos próprios erros. É uma obra referencial, como tantas outras na literatura internacional, em que nos permite sair da mesmice do dia a dia para tentar fazer uma introspecção. E quem sabe mais do que isso, conseguir avaliar uma verdade que está para além do pragmatismo do dia a dia. Mas se trata de uma verdade interior, a busca da verdade interior, do sentido da vida para si e para com os outros. Pelo menos foi isso tudo que tirei do livro, que comprei e que li no final de semana passado. Livro que inclusive deixo aqui, onde pode ser adquirido para aqueles que o quiserem. Eu comprei na livraria Dom Quixote. Não sei se tem nas demais. De qualquer sorte, vai aqui desta vez a indicação de leitura deste belo livro, com essas belas reflexões e tantas outras quantas você na sua leitura poderá tirar. E como é bonito a gente saber que alguém que está fazendo a sua vida com a sua família em Bento Gonçalves está dando a sua contribuição para além do que simplesmente, como eu disse, um pragmatismo do dia a dia. Parabéns ao Marcelo Rebelato pela sua obra. E fica aqui, sem sombra de nuvem, nem um pingo de possibilidade de arrependimento, a indicação para você. Compre e leia. Você vai aprender muito, como eu e outros tantos já aprendemos. Pensem nisso e fiquem com Deus.
A Secretaria Municipal da Saúde fez questão de compartilhar com a comunidade de Bento Gonçalves a chegada de 3 novas ambulâncias para reforçar o atendimento à população. Na quinta-feira, os veículos foram expostos em frente à prefeitura e quem passou pelo local pôde verificar os detalhes da nova frota. A compra foi realizada através de pregão eletrônico e o valor total é de R$ 630 mil. O recurso é oriundo de portaria estadual que destina equipamentos para a UPA 24 horas. O coordenador do setor de transportes, Roger Becker, destaca que a chegada das novas ambulâncias vão suprir a necessidade da cidade, oferecer maior comodidade aos pacientes que vão para Porto Alegre ou Caxias do Sul, beneficiando até mesmo as equipes, por serem veículos modernos e mais seguros. A Fundação Oswaldo Cruz fechou um acordo com a AstraZeneca para garantir a entrega do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, adicional para a produção de mais de 20 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Um outro contrato já contemplava a aquisição de insumos para a produção de cerca de 50 milhões de doses, que farão parte das entregas do segundo semestre, juntamente com a produção nacional. Com o novo compromisso, a Fiocruz poderá produzir 70 milhões de doses adicionais ao longo do segundo semestre deste ano, junto com as doses que serão fabricadas com o IFA produzido no Brasil. Os demais lotes necessários para a produção das 50 milhões de doses restantes serão enviados nos meses seguintes, de outubro a dezembro, segundo afirma a Fundação em nota. O anúncio aconteceu em reunião ocorrida esta semana entre a AstraZeneca e o Ministério da Saúde, com participação da Fundação Oswaldo Cruz. O mês de junho encerrou com números nada favoráveis quanto à pandemia da Covid-19 em Bento Gonçalves. O período foi o segundo mês com mais mortes ligadas à doença, enlutando ao menos 50 famílias que choraram a perda de algum ente querido para a Covid-19. Ao longo dos 30 dias de junho, o total de óbitos só fica atrás do mês de março deste ano, que teve 54 registros. De acordo com os números do Boletim Diário do Comitê de Atenção ao Coronavírus, os últimos óbitos do mês foram registrados na última quarta-feira, dia 30 de junho. Na ocasião, faleceu um homem na faixa etária dos 50 anos que estava internado em um hospital de Osório e uma mulher na faixa etária dos 60 anos que estava internada em um hospital de Sapucaia do Sul. Bento Gonçalves ainda tem 1.378 casos ativos da Covid-19, além de mais de 400 casos considerados suspeitos. O portal do Governo do Estado mostrava ao início da tarde desta sexta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta é disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 36 pacientes internados com a Covid-19, um a mais em relação ao boletim da quinta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, 8 eram ocupados por portadores de outras doenças e 2 pessoas apresentavam suspeitas para a Covid-19. O boletim atual mostra ainda o uso de 25 respiradores, um a mais em relação ao boletim da quinta-feira, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 83 unidades, atualmente 37 pacientes seguem internados, 9 a mais na comparação com os dados da quinta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas todos os dias com dados repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. A Secretaria da Saúde realiza neste sábado a vacinação de pessoas que integram mais 2 faixas etárias. Desta vez, os imunizantes serão destinados a pessoas com 44 e 45 anos ou mais. O drive-thru da vacinação deverá ocorrer das 8 da manhã ao meio-dia na Fundapark
É necessário apresentar documento com foto, cartão do SUS e o cadastro preenchido, o qual está disponível no site da Prefeitura de Bento Gonçalves. Na ocasião, integrantes do gabinete da primeira-dama estarão no local para receber as doações para a campanha do agasalho. A ação terá ainda a presença de voluntários do Rotary Club, que receberão doações de alimentos não perecíveis para beneficiar famílias carentes do município. Com a chegada das baixas temperaturas do inverno gaúcho, a Secretaria da Saúde no Estado reforça que os integrantes dos grupos prioritários devem fazer a vacina contra a gripe. Iniciada em abril, a campanha de vacinação contra a gripe se encerra no dia 9 deste mês e tem como meta a imunização de 90% de um contingente superior a 5 milhões de pessoas que formam o público-alvo no Rio Grande do Sul. O vacinômetro da campanha mostra que os índices ainda estão baixos no estado, principalmente entre os grupos de gestantes, idosos e crianças de 0 a 6 anos. A chefe da Divisão de Epidemiologia do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Tani Ranieri, reafirma que entre a população acima dos 60 anos, a vacina contra a influenza reduz o número de casos que podem evoluir para síndromes respiratórias agudas e internação hospitalar. A vacina contra a gripe é aplicada nas unidades básicas de saúde nos municípios. Neste ano, a campanha é paralela à campanha da vacinação contra a Covid-19. A orientação, então, é que deve ser respeitado o intervalo mínimo de 14 dias entre a aplicação das duas vacinas. Agentes da Polícia Rodoviária Federal apreenderam uma carga de maconha que era transportada escondida em um carro na BR-470. O caso foi registrado na tarde da quinta-feira, resultando na prisão de 2 criminosos. A ação ocorreu durante uma operação para o combate ao crime, quando os agentes abordaram um Jeep Renegade com placas de Belo Horizonte. O veículo, que era alugado, estava ocupado por um casal de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Durante a vistoria, foram encontrados 37 quilos de maconha escondidos nos forros das portas e em outros compartimentos do carro. O motorista confessou que levaria a droga até Canoas. O casal, de 21 e 22 anos, sem antecedentes criminais, foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Judiciária de Bento Gonçalves. O veículo e a droga foram apreendidos. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta sexta-feira, dia 2 de julho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!